A seleção portuguesa não chegava às quartas de final da Copa do Mundo desde o Mundial de 2006, quando bateu a Inglaterra nos pênaltis e se classificou para a semifinal. Este que é o objetivo do momento. Portugal venceu a Suíça por 6-1 nas oitavas de final e Gonçalo Ramos foi o grande destaque do jogo, com 3 gols marcados na partida. Ele entrou justamente na posição que era de Cristiano Ronaldo. O CR7 teve um problema interno com Fernando Santos, de acordo com a imprensa portuguesa, especialmente depois que ele foi substituído na derrota para a Coreia do Sul na fase de grupos desta mesma Copa do Mundo. No treinamento desta quinta-feira, 3 jogadores ficaram de fora. 2 já são conhecidos e já estão fora da Copa do Mundo: o zagueiro Danilo Pereira e o lateral esquerdo Nuno Mendes, que já voltaram a Paris, onde atuam pelo Paris Saint-Germain. Rubem Dias fez apenas trabalhos internos e, caso ele não vá a campo, quem deve jogar é Antônio Silva, que será o companheiro de Pepe na zaga. O time deve ter William Carvalho como primeiro volante, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Otávio na criação, e João Félix e Gonçalo Ramos mais à frente, assim como aconteceu na goleada diante da seleção da Suíça. Quem passar desse confronto enfrenta o vencedor de França e Inglaterra nas semifinais, e Portugal está em busca de um resultado melhor do que a Copa de 66, na qual terminou em terceiro lugar, e em 2006 em quarto lugar. Eu sou Matheus Ojage e esse é o Samba Fute na Copa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou contar aqui um pouco a história da seleção marroquina que está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e enfrenta Portugal neste sábado. É um confronto que deve ser muito equilibrado. E Marrocos, é difícil passar? Sim. Impossível? Jamais. É um time que busca aí o seu primeiro título da Copa do Mundo, faz aí já uma campanha histórica para um país africano, né? Uma vez que já está nas quartas de final e já igualou Gana e Senegal, que foram outras seleções também do continente africano que chegaram até esta fase da competição. Mas é um time que se desempenha uma defesa que não leva gols. Apenas um gol sofrido, e olha que curiosidade, nem foi marcado por um jogador adversário. Foi um gol contra do Aguerd na última rodada da fase de grupos, né, contra o Canadá. Então, adversário balançado as redes de Marrocos? Ainda não nesta Copa do Mundo. É contra Portugal, um time que tem um ataque muito bom, um dos melhores ataques da Copa do Mundo, mas não é impossível pensar que Marrocos pode sim passar mais um jogo aí em branco, né, sem ter a sua defesa vazada. E por que não passar? É um time que tem um sistema defensivo de muita força, não cede espaços aos seus adversários. E no ataque tem Achraf Hakimi, né, que é um ala direito, que joga pelo PSG, que tem muita qualidade para o jogo e é um cara que conduz muito esse time para o ataque, assim como o Hakim Ziyech, jogador do Chelsea. E ainda tem pelo lado esquerdo, né, pela lateral, o Mazraoui, que joga no Bayern de Munique. Então é um time que tem jogadores que atuam nas principais ligas europeias e é um time muito bem treinado pelo Walid Regragui, um técnico que está aí revolucionando o futebol marroquino, africano, por sinal, porque está levando um time que não se tinha muita expectativa até uma fase aguda da competição. E não é impossível passar. Basta que Marrocos faça um jogo perfeito defensivamente e consiga aproveitar os seus contra-ataques. Se fizer isso, Marrocos tem boas chances de surpreender Portugal e avançar às semifinais da Copa do Mundo do Catar. Eu sou Vitor Hugo Pinheiro para Samba Fute na Copa. E neste sábado, a seleção francesa tentará dar mais um passo rumo ao bicampeonato da Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1962, quando a seleção brasileira foi campeã no Chile e 4 anos antes na Suécia. E para essa missão, a França conta, é claro, com o Mbappé, o atacante que na última partida contra a Polônia marcou 2 gols, é o artilheiro isolado da competição com 5 gols. Além dele, a seleção conta também com Antoine Griezmann. O meia tem feito boas partidas e sido aquele que mais gera chances claras de gol, segundo algumas bases de dados estatísticos. Portanto, a seleção francesa terá força máxima em relação à equipe que venceu a Polônia pelas oitavas de final. Eu sou Alain Ricardo para o Samba Fute na Copa. Neste sábado, Inglaterra e França fazem o último confronto das quartas de final da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam às 16 horas, no estádio Al Bayt, em busca de mais uma semifinal em suas histórias. No grupo B, a Inglaterra se classificou na primeira posição, após 2 vitórias e um empate. Na estreia, os ingleses golearam o Irã por 6-2.
Depois, empataram 100 gols com os Estados Unidos. E por fim, triunfaram por 3-0 sobre o País de Gales. Foram 7 pontos na primeira fase. Já nos oitavos de final, a equipe liderada por Harry Kane enfrentou a seleção de Senegal, que foi segundo colocado do Grupo A e avançou após o novo 3-0. Um triunfo contra a França fortalece ainda mais a seleção nesta reta final. Bom, quanto ao retrospecto. Por pertencerem ao mesmo continente, o europeu, Inglaterra e França possuem uma elevada quantidade de duelos em sua história. Ao todo, as seleções já se enfrentaram 31 vezes, com considerada vantagem para os ingleses. Entre todos os encontros, os leões venceram em 17 oportunidades, enquanto os azuis triunfaram em apenas 9. Foram 5 empates. Em mundiais, Inglaterra e França se encontraram em 2 oportunidades, com 2 vitórias inglesas. Será que esse feito se repete outra vez? Eu sou o André Meris e esse é o Samba Fute na Copa.